Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, por mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros da promessa.
promessa. Meus irmãos, esse texto chama atenção para o seguinte tema: a salvação é somente pela fé em Cristo. A salvação é somente pela fé em Cristo. Fiz 3 argumentos anteriores. Por que a salvação é pela fé somente em Cristo? Primeiro, porque Jesus é suficiente. Os Gálatas estavam sendo induzidos por judeus que não era suficiente crer em Cristo. Era preciso observar a lei para ser salvo. E Paulo então argumenta: não é verdade. A segunda afirmação, porque a salvação é somente pela fé em Cristo, é porque é um ensino do Antigo Testamento. Começou com Abraão, ele cita Abraão e cita que os gentios, as Escrituras, previam que os não-judeus iriam ser salvos pela fé. Essa foi a segunda argumentação. E a terceira argumentação, porque a salvação é somente pela fé em Cristo, é porque o homem é incapaz de guardar a lei divina. Não temos condições natas de obedecer à lei. Vamos então dar seguimento. A salvação é somente pela fé em Cristo. Quarto lugar, porque Cristo recebeu a pena da lei em nosso favor. Porque a salvação somente em Cristo? Porque Cristo recebeu a pena da lei em nosso favor. Observem o versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que é impossível ao homem, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Aí diz: Cristo nos resgatou, nos salvou do castigo da lei, da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Isto é, ele recebeu a pena devida a nós. Ele pagou nossa dívida, ele foi o fiador. Como eu não podia pagar, ele então pagou no meu lugar. Porque está escrito, o Velho Testamento diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então Cristo assume a dívida e as bênçãos chegam até nós. Então a lei ensina um caminho meritório, de méritos, de obras, mas a fé nos instrui a confiar no trabalho de Cristo. Enquanto a lei diz: faça isso, faça aquilo outro, mostrando que é preciso seguir literalmente o que ela ordena, a palavra do Senhor quanto à salvação diz: não, você não precisa fazer absolutamente nada, só creia em Cristo, o que ele fez. Romanos diz: visto que ninguém será justificado, declarado inocente, pelas obras da lei, pelo que ele faz, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o objetivo da lei. O objetivo da lei é revelar aos homens os seus pecados. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça da lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé, sobre todos e para todos os que creem. Então, como é que um pecador pode ser salvo? Crendo no que Cristo fez por ele ali na cruz do Calvário. Não há, irmãos,
possibilidade, então, de trilhar a estrada das obras da lei e a estrada da fé. Ou você vai pelo caminho da fé somente, ou vai pelo caminho das obras, o que vai dar no inferno. Mas se você querer seguir os dois caminhos, não é possível, porque as obras anulam o caminho da fé. Todos, pois, que são das obras da lei, que estão tentando chegar no céu pelo que faz, estão debaixo do castigo, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então não pode falhar em momento algum. Tem de seguir a linha reto, nunca se desviando, nunca tomando uma multa. E é evidente, diz o apóstolo, que pela lei, então, ninguém vai ser declarado inocente, porque o justo viverá pela fé. Não há, então, misericórdia no caminho da lei. Quem desobedece a qualquer preceito divino vai experimentar o castigo. Não pode nunca quebrar a lei. Tem de ser certo sempre, porque diz Hebreus: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus e conquistou todos os benefícios prometidos pela lei e confere esses benefícios aos que creem em seu nome. Então, como nós não podemos cumprir, Deus enviou seu Filho em forma humana. Então, em forma humana, ele foi submetido a teste. O diabo tentou, mas ele resistiu e ele foi fiel, ele foi obediente ao Pai até da morte e morte de cruz. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Então, em primeiro lugar, Jesus cumpre a lei em nosso favor. Então, ele obtém os benefícios da lei. E se eu crer nele, os benefícios que ele conquistou passam a ser meus também. Louvado seja o Senhor. Mas, além disso, Cristo sofreu a penalidade da lei em favor do seu povo, para conceder a ele o perdão de seus pecados e a absolvição no dia do juízo final. Aqui é o outro aspecto. A lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós conhecemos no nosso meio jurídico, quando você geralmente faz um contrato, tem um fiador. O fiador garante o pagamento da dívida caso o responsável não consiga. Jesus, então, foi o nosso fiador. Uma vez que nós não podíamos pagar a nossa dívida com Deus, Jesus pagou com a vida. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Então ele pagou sua dívida, se você crer. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se cremos em Cristo, nós somos abençoados com todas as bênçãos que Cristo conquistou ali na cruz do Calvário. O versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus,
em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo pagou com sua vida o pecado original, aquele que Adão comeu do fruto proibido, e os pecados pessoais do seu povo. Então, todas as nossas iniquidades estão quitadas se nós acreditarmos em Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Por isso que na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava expiando os nossos pecados. Todavia, ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias. Lembre que no Velho Testamento tinha os sacrifícios. O pecador, quando cometia um pecado, trazia um cordeiro, um animal, e o animal substituía o pecador. João Batista, ao ver Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há possibilidade de condenação para quem crê em Cristo, porque seus pecados já foram pagos por Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só serão beneficiados com a absolvição eterna os que acreditam nas boas novas dos céus. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. A salvação é somente pela fé em Cristo. Em quinto lugar, por quê? Porque a lei de Deus se manifestou séculos depois do Evangelho. Observe aqui, a ordem é muito importante em relação a isso, para a salvação. Por que não é pela lei e pela fé, pelo Evangelho? Porque o Evangelho veio primeiro, a lei veio muito tempo depois, séculos depois. Vejam 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, um acordo, alguém fez algum documento, né? Uma vez confirmada, ratificada lá no cartório, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança anteriormente confirmada, Deus confirmou a Abraão, confirmada por Deus, a lei que veio quando? 430 anos depois. Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então Deus estabeleceu de maneira irrevogável a salvação pela fé antes da lei ser dada a Moisés, para deixar claro que só existe um caminho de salvação para a humanidade, que é a fé somente. Então eu não preciso observar a lei para ser salvo, eu preciso crer no que Deus fez por mim ali na cruz. Deus prometeu salvar todo homem que receber pela fé Cristo como Senhor e Salvador. O versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão. Talvez você diga assim: pastor, mas lá não está muito claro que está falando do Evangelho. Sim, o Evangelho
está sendo revelado de maneira progressiva. Então, lembra-se que nós já comentamos que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Era através daquela promessa, era o evangelho sendo apresentado. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Abraão viveu, então, 420 anos antes da lei ser dada a Moisés, demonstrando assim que ele foi salvo pela fé e não pelas obras da lei. Versículo 17, e digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada, o evangelho, confirmada a lei, que veio 430 anos depois, não pode anular de forma que venha a desfazer a promessa. A lei, então, não tem poder de anular a promessa do Senhor. Eu preciso crer como Abraão creu em Deus e foi declarado justo. A lei divina revela como podemos agradar ao Senhor em nosso viver diário. Sim, ela tem uma utilidade. Ela vai mostrar para nós o caminho. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas ela não tem a finalidade de ser um caminho de salvação. Não pode. Não tem como salvar o ser humano. A lei de Deus aponta o caminho de santidade de vida, mas não diz que a santidade pode salvar o indivíduo. Não, a santidade não salva. A lei, a santidade, a lei mostra o caminho puro de se viver aqui na terra. A santa lei de Deus mostra como agradecer a Deus através de um comportamento santo, mas não declara ser salvo quem dela se utiliza. Então, quer agradar a Deus? Siga a lei. Quer ser salvo? Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação é somente pela fé em Cristo. Sexto lugar, porque a lei de Deus revela o pecado, mas não salva do pecado. Observe, um outro propósito da lei. Por que Deus deu a lei a Moisés? Qual o propósito? Versículo 19, leamos. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, nós estamos tão distantes do Éden que podemos dizer assim: eu nem sei que existe pecado, eu nem sei o que é pecado. Então a lei foi dada para dizer o que é pecado para nós, para nos revelar se nós desobedecemos como Adão ou não a lei de Deus. A lei de Deus nos conscientiza de nossos pecados contra Deus e contra o próximo, mas não nos dá poder para vencer a transgressão. Se você for honesto e ler atentamente os 10 mandamentos, você vai chegar e dizer assim: tenha misericórdia de mim. Eu tenho desobedecido a Deus nos 4 primeiros, eu tenho pecado contra o próximo. Ela não me dá poder, ela só me diz o que está certo e o que está errado na minha vida. Por isso, Romanos, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei do Senhor revela nosso verdadeiro estado. Somos pecadores. É por isso que alguns não gostam de ir no médico, porque os exames vão declarar o nosso verdadeiro estado. A lei tem esse poder de ver até lá no interior, de ver o coração. E não só revelar
os erros e as consequências nesta vida e na eternidade por desobedecermos ao mandamento do Senhor. Diz Deuteronômio 28. Será, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todos esses castigos sobre ti e te alcançarão. Não só nesta vida, tu és pó e ao pó voltarás, mas também na eternidade. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A lei divina denuncia a ocupação da cadeira divina ou a cadeira ao lado do Senhor em nosso coração. Não terás outros deuses diante de mim. Ele sabe quando nós colocamos um outro Deus. Ele sabe quando tem um outro Deus do nosso lado. A lei divina denuncia os mandamentos de Deus, protestam a nossa devoção às coisas que nenhum valor tem, em vez do Deus vivo e verdadeiro. Em vez de adorarmos a Deus, adoramos a nós mesmos ou outras coisas. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A lei de Deus censura as nossas promessas feitas ao Senhor que nunca tínhamos a intenção de cumprir. Por isso que tem um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É juramento no casamento, é juramento no batismo, é juramento. Senhor, me dá um emprego que eu vou fazer isso, aquilo. E nunca cumprimos a ordem do Senhor ou o que prometido ao Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. A lei do Senhor reclama do dia que deveria ser dedicado a Ele, mas nós usamos como bem nos parece. Sim, Ele nos deu 6 dias, mas no 7º devemos dedicar ao Senhor. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua filha, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Então nós não consagramos um dia para Deus. Estamos na televisão, estamos num parque, estamos fazendo qualquer outra coisa, mas não adorando o Senhor. Os preceitos de Deus reprovam nossa insubmissão às autoridades que Ele colocou em nossa vida. Honra teu pai e a tua mãe, não só em casa, mas na igreja, no estado, a pessoa mais velha. A lei de Deus denuncia nosso sentimento assassino, nossas palavras e ações destruidoras contra o próximo. Não matarás, diz o Senhor. Os mandamentos de Deus reprovam nossa impureza sexual de mente, de palavras e físicas, que nos tornam sujos aos olhos de Deus. Não adulterarás. A lei de Moisés joga no ventilador nossa desonestidade para com Deus e com o próximo. Não furtarás. Os preceitos do Senhor não admitem a falsidade, a calúnia, a maledicência, os nomes feios e toda linguagem que não condiz com a verdade. Não dirás falso testemunho. A lei de Deus reprova toda inveja, cobiça contra os homens feito à imagem de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma
que pertença ao próximo. Então, quando a gente lê, a gente é humilhado diante da lei do Senhor. Não há esperança para nós através da observância da lei. A lei de Deus nos coloca em nosso verdadeiro lugar. Somos transgressores da lei. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante do Senhor. Ela realmente humilha e nos coloca no verdadeiro lugar. A lei de Deus diz que o inferno nos aguarda quando deixarmos esta vida por causa dos nossos próprios pecados. Então, lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A salvação, irmãos, é somente pela fé em Cristo. Em sétimo lugar, porque a lei de Deus tem a finalidade de apontar para o Salvador. Ela não só revela o nosso pecado, mas ela diz assim: olhe, procure Jesus. Você precisa de Jesus. Observe aí no versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de professor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não precisamos mais do aio, não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a lei divina destrói qualquer tipo de esperança que possamos ter em nós mesmos. A pessoa vai no médico, o médico diz: olha, você tem isso aqui, você tem uma doença terminal. É um choque. Por isso que alguns médicos não gostam de dar essa notícia. Olha o exame e vê que está errado, aí procura o doutor fulano de tal. Ele encaminha para o outro, porque é o outro que vai dar aquela notícia. Fique atento nisso. Então, ele passa para a lei de se você está condenado. A lei de Deus não faz acepção de pessoas quanto à quantidade e qualidade de pecado. Talvez você pense assim: tá certo, eu sou pecador, mas não igual o pastor Paulo. Ele peca muito mais do que eu. Então, quando chegar lá no céu, aí Deus vai olhar a vida dele e a minha vida e vai dizer: eu vou salvar fulano de tal, o pastor Paulo vai para o inferno porque pecou mais. Não importa se eu tenho mais pecado do que você. Basta ter um só e você está condenado. Só um pecado, só uma pequena mentira, você vai estar no mesmo lugar que eu vou estar. Talvez eu esteja lá na profundeza do inferno, mas o seu CEP será igual ao meu. Vai dar no mesmo lugar. Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A lei do Senhor nos instrui da necessidade de um Salvador através de vários eventos históricos do Velho Testamento. Quando se diz lei do Senhor, não quer dizer só aqueles livros como Êxodo, Levítico. São os 5 livros de Moisés, a lei de Deus, a palavra de Deus. E é aquelas salvações que se manifestam no Velho Testamento, mostram que nós precisamos de um Salvador. Por exemplo, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, as pessoas foram picadas por cobras venenosas, e a salvação era o seguinte: Deus mandou fazer uma cobra e colocar no alto. Quem olhasse para a cobra seria salvo, seria curado. Então, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo que nele crê seja salvo. Quem olhar para ele será salvo. Olhai para o Senhor e sede salvos todos os moradores da terra. A lei foi dada por Moisés
e deixa claro que sem a intervenção divina não há possibilidade de salvação. O povo de Israel está lá no Egito, escravo, clamando. Aí o Senhor disse: eu ouvi a oração do meu povo e desci e vou tirá-lo da mão de Faraó e levá-lo para a terra que mana leite e mel. É Deus intervindo na vida humana para tirá-lo da situação em que ele está. A lei de Deus revela que o Salvador dos homens terá a natureza divina humana. Então você vai encontrar na lei essa revelação, que Deus vai se fazer homem e vem buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, então um homem. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será, natureza divina, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A lei vai anunciando esse Salvador dos homens. A lei de Deus ensina que o Redentor dos homens precisa ser sem pecado para remir os homens. Por isso os animais no Velho Testamento tinham de ser sem defeito. Não podia ser colorido, por exemplo, cego, manco. Ele tinha de ser perfeito, porque ele simboliza Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei, irmãos, revela que o Salvador vem de Israel. A salvação vem dos judeus. É dos judeus que vinha a salvação. A palavra do Senhor demonstra que o Salvador exerceria 3 ofícios: sacerdote, rei, profeta. Por isso que aparecem esses personagens, porque é uma representação de tudo aquilo que Cristo vai fazer pelo seu povo, né? Ele diz Hebreus, falando só especificamente sobre o sacerdócio, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Então, todo o Velho Testamento aponta para quem? Jesus. O próprio Jesus falou aos discípulos de Emaús, começando por Moisés, pelos Salmos, pelos profetas, tudo que estava escrito acerca do Salvador. A Santa Palavra de Deus nos ensina sobre o ministério de sinais e de doutrina do Salvador do mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Ele lê essa passagem na Escritura e diz: hoje se cumpriu essa Escritura. Quer dizer, tudo está apontando para o Senhor. O Velho Testamento revela a morte, revela a ressurreição, revela a exaltação e revela o retorno do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Evangelho está todo no Velho Testamento. O Velho Testamento é a boa notícia para todos os homens. O objetivo do Antigo Testamento é revelar o Salvador, Cristo, aos perdidos, honestos e tardos de coração, para que tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a salvação só pode ser pela fé. A salvação é somente pela fé. Esse é o último afirmativo. 8. Porque só os que estão em Cristo desfrutam dos benefícios da salvação. Só os que estão em Cristo desfrutam dos benefícios da salvação. Veja aí o versículo 27, leamos aí até o 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. De Sarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um
em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você tem de aceitar Jesus para que o que ele conquistou seja seu. Não podemos, então, nos livrar da culpa do pecado se não crermos em Cristo, que pagou com a vida as nossas transgressões. Muitos estão vivendo com sentimento de culpa. Por quê? Porque não estão olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos usufruir de uma linguagem limpa se Cristo não habita em nós. Não estou dizendo que o crente não é grosso nas palavras ou, infelizmente, dá algum tipo de nome feio. Eu estou dizendo que quando eu aceito Cristo, ele modifica a minha linguagem. Ele coloca uma brasa na minha boca e purifica meus lábios. De sorte que eu vou me aperfeiçoando, e aquelas coisas velhas, em outras palavras, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não podemos experimentar a libertação do pecado se não acreditamos em Jesus como Senhor e Salvador. Não quer dizer que o crente não peca, mas o crente não é mais escravo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não podemos estar livres da possessão demoníaca se não confiamos verdadeiramente em Cristo, que envia seu Espírito para morar em nosso corpo mortal. Muitos que estão nas igrejas acham que crente pode ser possuído. Só pode ser possuído, meu amigo, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador. A Escritura não foi lavrada e o Espírito Santo não está morando na sua vida, porque quando o Espírito Santo vem morar na sua vida, o maligno não pode tocar mais em você. Não vamos usufruir do presente, nesse presente, da nossa morada eterna, se não entregamos nossa vida a Jesus. Quantos crentes que não têm nenhuma esperança quanto ao novo céu e nova terra. O próprio bandido ali na cruz, que se arrependeu, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem crê em Jesus tem esperança do novo céu e da nova terra. Não haverá destruição das obras da carne em nossa vida e a manifestação do fruto do Espírito Santo enquanto não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Não pode haver mudança enquanto não recebermos Jesus em nossa vida. Nossas orações não serão atendidas porque ainda não nos relacionamos com o Pai através do Filho. Lembre que Jesus nos ensinou: vós orareis assim, Pai nosso. Para Deus ser seu Pai, você precisa crer em Jesus. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Concluo, meus irmãos. A humildade, então, deve ser a marca de uma pessoa salva por Cristo. Não há condições dos que estão na igreja ser uma pessoa orgulhosa. Você foi salvo pela graça somente. Foi um favor não merecido. Porque se exalta diante dos seus irmãos, porque se julga melhor do que eles. A doutrina da salvação, somente pela fé, não é um estímulo à negligência da prática de boas obras, mas a advertência que não seremos salvos pelo que fazemos. Dízimo não salva, frequentar a igreja não salva, evangelizar não salva, ler a Bíblia não salva. Eu preciso fazer isso como gratidão. O que salva é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As boas obras vão evidenciar a realidade da nossa fé. Tiago aí usa essa passagem: Abraão foi salvo só pela fé ou pelas obras? Porque diz que Abraão creu em Deus, mas quando Deus pediu: me dê seu filho, ele deu. Então ele quer dizer assim: olha, a fé genuína vai haver obras. A pessoa que crê em Jesus Cristo vem para a igreja. A pessoa que crê em Jesus Cristo lê a Bíblia. A pessoa que crê em Jesus Cristo ora. A pessoa que crê em Jesus Cristo dá o dízimo e dá a oferta. A pessoa que crê evangeliza. Enfim, há muitas atividades da pessoa que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. A fé somente em Cristo vai nos conduzir à santidade de vida.
que vocês, nesse dia, irmãos, que a gente está lembrando a reforma, é isso que os reformadores vieram levantar. Somente a fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.